Olá, mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Autismo na Europa, muito prazer, sou o Diegão. Eu sou a Camila. E hoje é um papo bem legal, hoje nós vamos falar sobre assistência médica especializada para pessoa com deficiência. Você aí tem algum tipo de dificuldade de tirar o sangue do seu filho, da sua filha com deficiência? Você é uma pessoa com deficiência, tem essa dificuldade de ir no dentista com uma criança como essa, ou um adulto, enfim, são várias sensações ali que uma pessoa, no nosso caso, autista, né, pode ter. Desafio. Então, é sobre isso que nós vamos trocar uma ideia hoje. Esse aqui é o Hospital Bassini, aqui em Milão. E hoje é dia de a gente fazer exame de sangue, dia de fazer também um eletrocardiograma e uma radiografia do pulso. Estamos com o Jimmyzinho aqui, vamos ver como é que vai ser. Bom, então, como a gente estava dizendo, hoje o nosso papo é sobre assistência médica especializada para pessoas com deficiência, né? A gente mora na Itália, no norte da Itália, na província de Bergamo, e a gente vai contar um pouco da nossa experiência com o nosso filho, que é uma criança de 7 anos e é uma criança autista. Então, o que aconteceu? Ele precisava fazer alguns tipos de exame e a gente sempre teve uma dificuldade com ele para realizar esses exames, né? Então, por exemplo, ele precisava fazer um exame de sangue, um exame de eletrocardiograma e um raio-x, né? Então, aí você imagina a dificuldade, né? Em sua maioria, os autistas têm essa dificuldade de passar por esse tipo de procedimento. E aí a gente descobriu um projeto muito legal, né, Camila? Só acho legal a gente acrescentar que a gente já tava com essa dificuldade desse exame lá no Brasil. Antes de vir pra cá, a gente tentou ali, e aí ele foi super resistente. E aí, pra não desencadear uma crise feia, a gente, vamos parar. Aí a gente voltou, a gente veio aqui na Itália, a gente também tentou fazer, e aí não foi uma experiência legal. Mas, nesse dia, a enfermeira que estava lá cuidando, ela chamou e falou, olha, vocês conhecem o projeto Dama? É um projeto que pode ajudar vocês nessa parte para ele fazer o exame. Pois é, e uma coisa legal de compartilhar é que quando ele era pequeno, lá no Brasil ainda, um dia ele precisou fazer exame, a gente chamava um laboratório que os profissionais iam em casa para ser uma coisa mais confortável, né? Aquele ambiente, máscara, luz branca, enfim. E um dia ele chegou lá, botou o braço lá assistindo um desenho, né, Camila? Foi coisa assim, ó, parou, voltou, olhou, tá tudo bem, a mulher foi embora, ela falou, meu Deus, cara, nunca vi uma criança assim. Era um rapaz super querido, era uma moça e um rapaz super querido, e até depois, uma outra vez, a gente chamou ele de novo, mas não teve jeito. Foi só a primeira vez. Foi só a primeira vez. Enfim, conhecemos então aqui na Itália o projeto DAMA. É uma sigla para Disabled Advanced Medical Assistance, ou seja, né, uma assistência médica especializada para pessoas com deficiência. E isso não tem a ver só com autismo. Qualquer tipo de deficiência, né, principalmente deficiências graves. Qualquer idade. Em qualquer idade, exatamente. Então, se você cuida de uma pessoa com deficiência ou você é uma pessoa deficiente que tem uma deficiência grave e precisa de suporte, por exemplo, para ir ao dentista, para fazer um exame de sangue, para fazer um raio-x, um eletrocardiograma, enfim, qualquer tipo de exame, qualquer tipo de procedimento médico, eles estão preparados e, aliás, muito bem preparados, né, Camila? Muito bem preparados para atendimento, para tratamento, eles dão todo esse suporte, eles fazem o acolhimento, eles dizem, né? Eles fazem esse acolhimento, Isso. que é para a pessoa e para a família. Acho que a gente pode contar como é que foi a nossa história mesmo, né? A gente ficou sabendo do projeto Dama, entramos em contato pela internet ali, a moça nos sugeriu, a enfermeira, entramos na internet para entender como é que era mais ou menos, entramos em contato e aí resolvemos ir pessoalmente, né? Pessoalmente lá conhecer. E para ver como é que funciona. Enfim, então esse projeto Dama é um projeto que acontece nos principais hospitais aqui da Itália, está se expandindo cada vez mais a cada ano, tem mais instituições médicas que têm esse projeto Dama. E aí a gente foi lá bater um papo com eles. A gente tem um filho de 7 anos, autista, precisa fazer exame de sangue, precisa fazer um eletrocardiograma, precisa fazer um exame XYW, e a gente já tentou outras vezes, tem uma certa dificuldade, uma certa rigidez comportamental, e a gente queria conversar com vocês. E aí a gente percebeu que eles têm muita, né, Camila? Muita informação e muita experiência para fazer tudo isso. Uma coisa que me chamou a atenção eles têm uns protocolos que são os livros, né, ilustrados de qualquer tipo de procedimento, tem um livrinho ali que mostra para a pessoa, né? Então tem os desenhos do aquele procedimento que vai acontecer. Eu me emocionei. E ao lado tem a explicação em comunicação aumentativa. Para quem não sabe o que é comunicação aumentativa, é um tipo de comunicação que as pessoas que geralmente não falam, né, oralmente, não se comunicam oralmente, usam. Então, assim, é uma coisa, cara... Eu me emocionei agora, porque lá no dia eu me emocionei e eu tava lembrando disso.
porque eu não jamais ia desistir, né, de fazer o exame no DIME, mas eu já tava tão cansada, sabe? Já tava tão, ai, como é que vai ser? E quando a gente chegou lá, primeiro que elas foram umas queridas, assim, super acolhedoras mesmo. E o lugar ali, numa sala no hospital, muito simples, mas a gente via como elas eram preparadas. Elas começaram a nos mostrar ali os materiais que elas tinham, como o Diego falou, da comunicação aumentativa. E as perguntas que elas faziam para entender o nosso filho, isso mostrava todo o conhecimento delas realmente no que elas estavam fazendo. E faz muita diferença. E aquilo foi me dando uma segurança ali, uma esperança, sabe? Nossa, eu tava falando com elas, eu tava super, assim, emocionada, realmente já com muita esperança de finalmente dar certo o exame que o Jimmy precisava fazer. Bom, desse primeiro encontro que a gente foi lá, só foi eu e a Camila, né? Sem o nosso filho. E para entender como é que tá, ela nos explicou. E é uma sala que tem muitos brinquedos infantis, assim, tem uma maca, mas é muito bem equipada, né? Tem o aparelho de eletrocardiograma de um lado, tem vários recursos médios ali naquele ambiente que não é um ambiente hospitalar, parece mais uma sala de terapia do que uma sala de procedimento médico, né? Até a roupa delas, assim, uma roupa mais descontraída, era um uniforme, mas mais descontraído e tal. E aí, enfim, daí ela chegou e nos disse o seguinte, ó, a gente tem um produto aqui, que é uma pasta, que você passa aqui na região, nessa região aqui de onde se tira o sangue, né, eventualmente, que vai dar uma anestesiada. Então você pode até usar, que é uma pasta, uma crema mágica, né? Uma crema mágica, explica, conta uma historinha e tal, beleza. Fizeram nelas lá, né? Elas usaram para fazer nela, ilustrando totalmente para que a gente não tivesse nenhum tipo de dúvida de como funcionar. Aí me escreveram um e-mail dizendo, o procedimento, ele pode comer até, enfim, o teu apontamento é 8h30 da manhã, o teu horário aqui, então até às 6, ele pode acordar, comer alguma coisinha leve para não ficar com muita fome. E aí vem pra cá e a gente vai ver como é que é. Uma observação rapidinho, porque da nossa casa até o lugar onde eles nos atenderiam é em torno de 1 hora, né, Di? Então a gente ficou preocupado nesse percurso, ele começava a ficar irritado, de estar com fome de manhã. Ela disse, não, ele pode comer uma coisinha até às 6 horas da manhã. É um hospital que fica lá em Milão e de manhã o trânsito em Milão, assim, pra quem vive em grandes capitais, aí, como São Paulo, Rio, aí, é caótico, né? E aqui também não é diferente, é caótico. Então fomos a Milão e para entender como é que era. Aí o que eu fiz, né? A gente teve tudo isso aconteceu numa segunda-feira. No final de semana anterior, no sábado, ele estava assistindo televisão aqui, desenho só eu e ele. A Camila tinha saído com o nosso outro filho. E aí eu falei, Jimmy, quando acabar esse desenho, antes de começar o próximo, tu dá um pause aí que o papai quer conversar contigo. Deu papo reto com ele, total, né? Quem convive com pessoas autistas sabe que é ali, objetividade e papo reto. Eu expliquei para ele, filho, olha só, segunda-feira a gente vai ter que fazer alguns exames num lugar que é um hospital bem grande, que tem universidade também lá, e a gente vai ter que fazer 3 exames. Um exame de sangue, um exame chamado eletrocardiograma e um raio-x. Eu vou te explicar todos. O exame de sangue, você já sabe como é que é, né? Ele é da picadinha, né? Eu falei, então, daí eu peguei, fiz uma pinça com a mão e segurei aqui um tempo. Falei, vai ser assim, vamos conversar um pouquinho enquanto eu aperto o teu braço como se fosse fazer o exame de sangue. E eu segurei ali na pinça ali, eu vi que uma hora ele tentou, eu falei, só que não pode puxar, tá tranquilo, não tá doendo, ele tá doendo. Eu falei, mas dá pra suportar? Ele, sim. Tá, beleza? Então vai ser assim, esse é o exame de sangue. Beleza? Vai ter a seringa, coisa e tal, mas é aqui, no final vai ser isso aqui, você vai conversar com o papai enquanto vai estar fazendo o exame de sangue. E eu mantive pressionado a pinça ali. Falei, o outro é um eletrocardiograma. Vamos colocar um monte de adesivo assim, e aí vão ligar fio nos adesivos. Aí vai ter uma televisão ali do lado, um monitor que vai mostrar o seu coração batendo e tal. Eu expliquei pra ele por cima. E o raio-x, falei, cara, muito legal. Você vai ter que tirar o raio-x da mão aqui do pulso, assim, de frente, depois de costa. É uma foto do osso. Beleza? Então, assim, de novo, Jimmy. São 3 exames. Primeiro a gente vai fazer o de sangue, depois tem uma lanchonetinha incrível que eu e a mamãe já comemos lá, tem um monte de coisa que tu gosta. A gente vai tomar um café e depois a gente vai voltar para fazer os outros exames. Não precisa chorar, mas se você quiser chorar também não tem problema, porque é uma dor, mas é uma dor suportável, não é? Ele sim. Ele na hora já falou pra mim, papai, não vou chorar, vai dar tudo certo. Falei, então beleza. No domingo eu só dei um toque, pô, Jimmy, lembra que amanhã a gente vai fazer o exame, né? E o papai falou, lembra que fica aquela dorzinha assim, mas dá pra segurar, né? Daí ele falou, deixa eu fazer. Daí ele veio fazer em mim, eu fiz mais uma vez nele, que é uma coisa boa pra dessensibilizar. Enfim, e fomos, né, Camila? Chegou a tão esperada segunda-feira. Uma coisa importante. Existia a possibilidade de que elas têm muitas técnicas lá, muitas de formas variadas de fazer o exame, mas se não desse para usar de nenhuma daquelas técnicas que fossem válidas, existia a possibilidade dele fazer o exame sedado, que é uma coisa que, não é legal, né, cara, sedar ali, ainda mais uma criança, enfim.
Era o último recurso, mas existia essa possibilidade e eles estão prontos para isso, né? Feito num hospital, com médico junto, anestesista, então enfim, tipo, tem toda uma segurança ali médica, mas enfim, não era a melhor ideia. Fomos, né, Camila? Até lá no espaço tem a sala das enfermeiras, ali toda a pessoa que faz esse estudo, tem a sala de atendimento, que o Diego falou que era uma sala assim super tranquila, com bichinhos, e do lado tem a sala da médica também, que cuida ali do projeto, né? Isso. Legal. E aí chegou o dia, segunda-feira, a gente acordou cedinho e fomos lá fazer o exame. Daí as meninas olharam ele, já sabia pelo horário que o nome dele era Jimmy, já brincaram com ele, ei, Jimmy, benvenuto, tal. E ele lá. Deram as boas-vindas, ele já sabia, ele estava confiante que ele ia fazer o exame, que ia dar tudo certo, que ele não ia chorar. E aí fomos. Enfim, já estava com a crema mágica, porque é um creme que se passa aqui, tem um adesivo que você cola por cima, e aí você vai desmontando esse adesivo, aí no final fica somente um plástico junto com o creme, né? Um adesivo e o creme por baixo dos dois lados, porque se precisasse fazer de um lado ou do outro, já estava anestesiado aí. Tá, chegamos lá, botou a mão ali, pô, não achou a veia num, não achou a veia no outro, resolveu fazer aqui, que nada tinha a ver com a crema mágica, né, Camila? Resolveu pegar aqui do pulso. Um pouquinho, só uma coisa que aconteceu antes. No primeiro dia que a gente foi conversar, elas nos deram um papel, que era um desenho de uma criança fazendo o exame de sangue. A gente mostrou pro Jimmy e tal, ok. No dia, antes dela sentar para ver o bracinho dele, ela pegou de novo um grande caderno, e aí ela pegou qual era o exame que ele ia fazer, que era o exame de sangue, e abriu na página onde tinha lá o desenho de duas enfermeiras, uma criança com o bracinho estendido fazendo o exame, e do lado contando ali toda a historinha sobre isso, na comunicação aumentativa. Isso, é a previsibilidade que vai bem para todo mundo, mas que para o autista é imprescindível, né? Exatamente. Então ele estava lá, chegou lá, muito bom esse comentário teu, botou o bracinho lá, não deu para fazer nos dois, foi fazer no pulso. Na hora que ele olhando, e ele gosta de olhar, né? Jimmy, não precisa olhar, olha pro papai aqui, né? Ele gostou de olhar, daí ele viu a mulher colocando aqui, daí ele sentiu uma dorzinha, falei, Jimmy, lembra, ó, tá tudo bem, tá conseguindo conversar com o papai? Ele sim, falei, então deixa ela fazer aí. Tem vários tubinhos para tirar, né? Eram 3 enfermeiras, então ele tava sentado numa cadeirinha, e aí uma tava assim, abraçada nele, ela não tava segurando, mas ela tava ali. Como se fosse uma gravata, se você olhasse ele tava numa gravata assim, mas na verdade ela não tava nem apertando. Só o contato com a experiência que eles têm com pessoas autistas, o contato daquele braço aqui, nessa parte aqui, não deixa ele ficar solto assim. E isso traz conforto para ele. Então ela não estava fazendo uma contenção. Não, ela só estava com o braço aqui para ele se sentir que ele estava acolhido ali. Né? Até me chamou a atenção, nem comentei contigo, porque ela estava assim segurando ele e com a outra mão ela estava fazendo um carinho. E ele aceitou de boa, porque normalmente eu acho que ele não ia aceitar e ele estava lá tranquilo. Ele estava na missão que ele sabia que iria fazer e ele queria uma coisa muito legal, né? Ele gosta de provar para ele mesmo que ele é capaz de fazer as coisas, né, Camila? Então eu vi que ele estava na missão, que, pô, eu vou conseguir. Ele falou para mim antes que ele ia conseguir, então ele estava lá, né? Daí a gente Outra coisa que eu achei legal, como ele fez na mãozinha, como o Diego falou, a mãozinha tava um pouco assim mais para baixo, então ele não ficou olhando ali muito, né, de agulha, o sangue, então eu acho que isso foi um ponto positivo. Eu acho que ele olhou sim. Tu acha? Eu acho que ele olhou, porque o vídeo que eu fiz dele, ele tava olhando. Eu vou colocar um pedacinho para vocês depois, para vocês verem aí. Ele tava olhando sim, mas ele tava tranquilo, porque ele sabia que aquela dor era suportável. E que ele ia ficar de boa e que ele realmente precisava fazer. Enfim, fizemos, foi um sucesso total. Ela puxou 3 tubos inteiros de sangue até a boca ali. E aí tiramos ali e fomos comer numa lanchonete que tem, né, duas salas ao lado ali. Daí, aí ele foi, né? Aí ele foi se divertir, que ele ama comer um negocinho. Comeu, então voltamos para fazer A gente fez uma festa quando ele acabou, sim, né? Claro. Parabéns. É isso aí, tem que fazer mesmo, tem que validar. E aí a gente foi voltar para fazer o raio-x? O raio-x da mão, a foto do osso. Aí ele já tinha pegado a confiança nas meninas, já aparece o Jimmy no corredor de mão dada com uma delas e só indo. Tipo, eu e a Camila pra trás, então tá, né? Tá, já tava em casa. Entrou, foi lá, ela fez uma brincadeira, falou, agora nós vamos na casa de um grande robô, que era uma máquina gigantesca, ela que fazia o raio-x, coisa e tal. A Camila ficava entrando com ele lá, né? Pra fazer o... E não fez muita diferença, porque ele nem deu muita bola, ele ficou lá olhando a máquina, as enfermeiras estavam junto e tava o técnico ali que fez o raio-x, que também foi muito receptivo com ele, deixou ele entrar na sala para ele ver como é que tinha ficado a foto no computador, então foi uma experiência também bem positiva. Então eu acho que assim, um projeto como esse, né, o Projeto Dama, é muito mais que bem-vindo. Eu não sei se no Brasil tem um serviço desse, até vocês aí que
que vivem a causa autista também, né? Ou qualquer outro tipo de deficiência, se puder colocar nos comentários aí se existe no Brasil algum sistema desse aí, que é uma assistência médica especializada para pessoas com deficiência grave, né? É válido pra gente saber dessa informação para que outras pessoas saibam também, né? Bom, esse projeto Dama é um projeto que existe na Itália, né? É um projeto da Itália, Existe tem aqui em na toda Itália. a Itália e estão abrindo em mais hospitais aqui. Então, se tu for no Hospital X e não tinha ainda, procura para ver se tem num próximo, Na região tem. dá uma olhadinha. É um serviço gratuito, uma coisa importante a gente falar, né? É um serviço gratuito do sistema de saúde aqui da Itália. Preparado. De novo, vale para todas as idades, então de repente tem uma pessoa, um caso que a gente pode ilustrar é o caso do Alzheimer, né? Então às vezes, pô, já é difícil lidar com a pessoa, muitas vezes a pessoa com Alzheimer é agressiva, então eles têm todo um tipo de técnica, pessoas especializadas lá para conduzir da melhor forma possível, da forma de acolhimento, né? Porque o que você percebe é o que eles fazem ali é um acolhimento. E a pessoa que é acolhida, pô, sente-se tão bem que, cara, que você vê que flui, né? Exato, e elas fazem muito, eu senti pelo menos a nossa experiência das pessoas que nos atenderam, elas fizeram muito pra dar certo realmente. E depois do raio-x, o Jimmy foi fazer o eletro, ele tava super tranquilo e elas fizeram botaram nele todas aquelas coisinhas e tal, conseguiram manter ele bem, o Jimmy ficou o tempo todo super seguro, né, Então foi uma experiência muito positiva. Para vocês terem o acesso, né, nesse serviço, para quem mora aqui na Itália e precisar fazer como o Diego falou, entra lá pelo site, pega o contato, liga lá e aí passa todas as informações que tiver da criança, da pessoa, enfim, e eles vão fazer todo um estudo personalizado para fazer esse atendimento e poder ter o sucesso, né, ou na consulta, ou no exame, no tratamento que tiver que fazer. Mas é uma experiência importante, quem tiver necessidade vai e procura, porque vai ajudar muito. Bem simples o nome, Projeto Dama. Dama, igual Dama, né? Vamos deixar na legenda do vídeo. Vamos deixar na legenda. Coloca lá, Projeto Dama, Assistência Médica Itália, você vai chegar na página do projeto. E uma coisa interessante foi que no primeiro dia, quando eu cheguei lá, eu falei para ela, existe essa possibilidade, então, dele não deixar fazer o exame e tal, e a gente precisar fazer com sedação. E também, se não der certo, tudo bem, a gente sabe bem o limite dele, a gente conhece, a gente volta numa outra, dela olhou pra minha cara assim e falou assim, desde que começou o projeto, não existiu uma pessoa que não conseguiu fazer o procedimento aqui. Ela falou, pode ficar tranquilo que a gente vai conseguir. Pode ser que demore, pode ser que não seja no primeiro dia, mas a gente é sucesso garantido aqui. Isso me deu uma coisa tipo assim, eu gosto de provar pra ver as coisas assim, mesmo? Então vamos ver se vai dar certo. É verdade. E aí as enfermeiras lá deram um show. Então fica a nossa dica, sugestão, que é importante às vezes, principalmente para quem convive com deficientes não verbais, que não consegue oralizar o que está sentindo, muitas vezes ele não sabe que ele está sentindo, por exemplo, uma dor de dente, daí o cara está lá em crise, querendo quebrar a casa inteira, se autoagredindo, então vale a pena entrar em contato com esse tipo de até para identificar o que está acontecendo, né? Muitas vezes você sabe que está acontecendo alguma coisa, mas você não sabe o que está acontecendo, que a pessoa não consegue falar, tá com dor de cabeça. Muitos autistas não conseguem saber que aquela dor de cabeça é dor de cabeça. Tá acontecendo alguma coisa ali que está incomodando ele, igual um valor de dente. Ele não sabe que é o dente que está doendo. Alguma coisa está acontecendo e ele está desajustado, ele está ficando desregulado. Então, cara, vale muito a pena consultar essa galera aqui e usar esse serviço, que é um serviço, pô, eu também. Eu achei assim, fora do que eu já vi. Eu também. Né? Eu sei que existem projetos semelhantes a esse, eu já vivi nos Estados Unidos que tem lá, mas é tudo particular. Agora, assim, público, com essa qualidade, com esse carinho, assim, eu nem imaginei que poderia existir. Então fica aí o projeto Dama, para as pessoas que precisam, né, de uma assistência médica especializada, no caso de deficiências graves, aí, para fazer todo esse tipo de procedimento, né, como eu já disse, dentista, exames, enfim, exame de sangue, principalmente o exame de sangue, eu acho, né, e o dentista, que são duas coisas que são bem invasivas, principalmente no caso do autista, que é difícil, né, cara, de conduzir ali. A gente tem famílias autistas que a gente sabe que toda vez que vai no dentista, pô, tem que anestesiar muitas vezes as crianças. Pô, toda vez que vai no dentista tem que anestesiar. A gente sabe que a anestesia não é muito legal, né? Então, enfim, tem aí novas possibilidades, pelo menos aqui na Itália. Então, se você conhece alguém que mora aqui na Itália, tá vendo esse vídeo aí, e tem algum deficiente na família, seja criança, ou seja adulto, ou seja idoso, e que possa, né, se beneficiar do uso desse projeto, então peço que você encaminhe esse vídeo aí, para que essa pessoa possa usar, né, desse serviço que é sensacional. É humana, né, cara? É uma experiência humana que a gente conversou com as terapeutas do Jimmy, né, lá do Brasil, e falando sobre isso. Então as pessoas ficaram assim, realmente surpresas, porque realmente é um olhar humano que eu conheço no Brasil não existe.
nem particular e nem... Então, se você conhece alguma lá no Brasil, deixa pra gente escrito aí também. Beleza? Vamos nessa? Vamos Projeto nessa. Dama, sucesso total. A gente vai colocar uns pedacinhos aí durante o vídeo para vocês assistirem como é que foi a nossa ida lá no hospital para fazer esses procedimentos. Beleza? Se você sentindo falta de alguma informação, alguma dúvida, também quiser deixar nos Ótimo. comentários. E, principalmente, se vocês conhecem algum projeto parecido, tiverem alguma experiência assim, compartilha que a gente vai adorar saber. Tá bom? Valeu? Não esquece de seguir a gente lá no Instagram também, Autismo na Europa Oficial. A gente tem lá. E você que nos segue aqui no YouTube, deixa aquele like para que outras pessoas, né, recebam através do entendimento do algoritmo. Beleza? Eu e a Camila, a gente não tem intenção nenhuma de monetizar isso aqui, né, Camila? A gente não tem cenário bonito, a gente não tem nada. A gente quer compartilhar a informação que quem vive a vida que a gente vive aí, principalmente a galera do autismo, sabe da dificuldade que é, e a nossa missão é isso. Compartilhar informações. Valeu, um abraço. Tchau. E até o próximo vídeo. Valeu!